SciBR Volume 3. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Eu recebi aqui nas minhas mãos o terceiro volume de Ômnibus com histórias ilustradas por SciBR, publicado pela Mitos. Esse volume teve um atraso considerável na entrega, né? Porque a previsão dele era ali para agosto, mas ele só chegou às mãos dos leitores na virada de novembro para dezembro. Inclusive, o Igor da Mitos explicou numa live no canal deles o motivo do atraso, que houve um problema na impressão da capa. A capa teve um problema na hora de ser impressa, de modo que esse efeito laminado estava soltando. Então eles tiveram que fazer o quê? Manda fazer as capas tudo de novo. Eu achei que foi muito bom o Igor ter explicado isso nessa live, mas aqui vai uma sugestão para Mitos. Quando isso acontecer, não espera muito tempo para explicar para os leitores o que está acontecendo, por que está atrasado, porque assim você evita, né, esse disse-me-disse de internet. Mas vamos dar aqui uma folheada, dar uma conferida nessa edição de 538 páginas de SciBR Volume 3. Bom, aqui nós temos o nosso Ômnibus SciBR, volume 3, né? Bacana, seguindo o padrão que tem sido o padrão dessas edições. A capa com o efeito laminado variando do preto para o roxo, de acordo com a incidência de luz. A guarda da capa, que é sempre muito bonita, e aqui um detalhe interessante, eles mandaram também esses marcadores, né, com uma imagem, a mesma imagem da capa, diga-se de passagem. Vai ser mais um marcador que vai entrar para minha coleção de marcadores. E sim, eu tenho uma coleção de marcadores. Aí nós temos aqui, né, o Deus Marinho e outras histórias, todo o trabalho da Mitos. O índice com as histórias, né? Nós temos histórias que vão de 1966 até 1969, são histórias das tiras diárias, correspondendo às tiras de número 95 a 104. O Deus Marinho, a Valise, a Escola do Crime, o Penhasco dos Defuntos, o Elefante Enfurecido, Rex e o Roubo do Troféu, Incriminado, a Hidra, Os Ladrões de Arte, Crime no Baile de Máscaras. E aqui eu achei interessante que eles fizeram um alerta de conteúdo. Isso tem se tornado cada vez mais necessário, porque nós estamos tratando de histórias muito antigas e para evitar que as pessoas, de uma maneira ignorante, cancelem uma história a partir do seu contexto, né? Desconsiderando, na verdade, o contexto de produção. A edição começa com esse texto: o fantasma, um herói inexplicável. É um texto escrito por mim, a convite da Mitos, mais uma vez. Eu agradeço aí de coração a equipe da Mitos, que sempre tem um carinho especial com o nosso canal. Nesse texto aqui eu faço alguns comentários sobre o personagem fantasma, tentando situá-lo dentro das eras dos quadrinhos, né? No caso aqui, o fantasma, essas histórias aqui fazem parte da era de prata dos quadrinhos. A gente vai fazer aí uns comentários mais adiante, uns vídeos sobre essa questão das eras. E aí, como sempre, nós temos aqui as histórias começando. O Deus Marinho, diga-se de passagem, acho que foi uma das primeiras histórias do fantasma que eu li. Muito bem reproduzida a história, que traz lá, né, dois sujeitos que resolvem se aproveitar da tribo Tuganda, simulando a presença do seu deus, né, Toru, como se ele estivesse pedindo oferendas em pérolas negras. Mais uma vez a Mitos acerta na maneira como distribui as tiras, fazendo um trabalho de editoração mesmo muito legal. As tiras grandes, permitindo uma ótima visualização do trabalho do SciBR. A arte do SciBR fica muito valorizada nesse tamanho. E como essas tiras foram originalmente publicadas em preto e branco, essa edição traz pra gente o seu formato original.
muito linda que está mais uma vez a edição da Mitos. Claro que eu não vou folhear ela por completo, né? Aqui é aquele final bem Scooby-Doo, né? A fórmula que depois o Scooby-Doo utilizaria de no final tirar a máscara do grande vilão. Aí nós começamos com a Valise, que tem uma rememoração do surgimento do primeiro fantasma. Essa história aqui realmente me surpreendeu. Eu não lembrava de ter lido essa história antes. A Diana acaba sendo implicada numa espécie de contrabando de recursos de um determinado país. E, gente, é muito bacana a maneira como a história vai sendo construída, a forma como a gente vê o fantasma agindo, principalmente na cena da invasão. Tem uma cena aqui, bem lá pelo final da história, em que bandidos, né, esses criminosos, invadem a casa de Diana e o fantasma vai lá e vai derrotando um por um, sem sacar a arma, basicamente sem ser visto, inclusive. É muito legal, gente. A arte do Cyber, a gente percebe como ela envelheceu bem, né? Nesses anos todos. Uma história de 66, como a arte do Cyber ainda é fresca. Aí nós temos a Escola do Crime. Os ônibus, né, os Omnibi da Mitos, estão fazendo um grande sucesso no Brasil. Tem sido assim um item que está vendendo bastante, segundo as informações que a Mitos passa para a gente, e ao mesmo tempo tem chamado muita atenção lá fora, sabe? Apesar de lá fora você ter edições até semelhantes, como as edições da Hermes, por exemplo, esse formato aqui está chamando muita atenção dos leitores estrangeiros. O pessoal aí faz umas trocas, né? Ao Penhasco dos Defuntos, onde a gente tem aí uma história de um caçador de tesouros e sua noiva, que é neta de um protegido do fantasma, então ela carrega a marca da proteção. O Elefante Enfurecido, né? Em que Jumba, o elefante amigo de Rex, dá uma enlouquecida na selva por conta lá de caçadores. Uma história realmente muito bacana. Essa daqui, se não me engano, é a primeira vez que Rex aparece nas tiras diárias. Ele foi introduzido nas tiras dominicais. Existe uma teoria, nunca confirmada pelo Lee Falk, de que Rex seria talvez uma alternativa ao casamento do fantasma. Caso Falk decidisse não casar o fantasma com Diana, Rex, como seu filho adotivo, assumiria o trono. Assumiria o manto, né? Inclusive tem histórias em que o fantasma chega a dizer para Rex que ele faz parte da dinastia dos fantasmas. Isso é realmente muito bacana. Linda a arte, né? O roubo do troféu, outra história clássica do fantasma, né? A questão lá do troféu da Copa Fantasma. Então é isso, o Omnibus, né, esse terceiro volume do Omnibus do Cyber está realmente muito bonito, muito bem trabalhado, mais uma vez, pela Mitos. Eu acho até que assim, ele está melhor do que os primeiros exemplares dessa coleção dos Omnibi, porque o trabalho, né, eles aumentaram o tamanho das tiras, das reproduções. A gente entende, por exemplo, que muito desse material não há arquivos digitais em boa qualidade, então às vezes a gente vê que um ou outro quadro poderia estar com uma qualidade melhor, mas é o melhor que se consegue hoje. Porque, acreditem, o King Features não tem arquivo digital de tudo que foi lançado do Fantasma. É uma coisa meio louca isso, né? A Hydra, quando surge um dos grandes adversários do Fantasma, né? Esse grupo criminoso de várias cabeças, realmente mais uma edição primorosa, bacana para quem quer acompanhar a evolução do personagem, né? Um material que é útil tanto para o leitor quanto para o pesquisador da história dos quadrinhos e, em específico, o pesquisador da história do Fantasma. Realmente, mais uma edição de cair o queixo.
O próximo volume dessa coleção é com histórias ilustradas por Wilson McCoy e já se encontra em pré-venda no site da Mitos. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil que fica na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?